Exercício número 1. O valor de resgate de um empréstimo foi de R$ 26.074,72. Considerando-se que o empréstimo durou um prazo de 87 dias e rendeu juros à taxa de 2,25% ao mês, calcula o valor do empréstimo. Então, para fazermos este exercício, nós precisamos identificar as 3 variáveis que são dadas para a gente ali no problema. Então, o valor do resgate, R$ 26.074,72. O valor de resgate é o nosso valor futuro, é o nosso montante. Além disso, a gente sabe o prazo de 87 dias, então N, prazo igual a 87 dias. E também sabemos a taxa de juros de 2,25% ao mês. O que ele nos pede é o valor do empréstimo, ou seja, o capital. Então, vamos lembrar da nossa fórmula. A nossa fórmula diz que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes N, certo? Agora, a gente tem que cuidar aqui, ao invés de substituir tudo lá na fórmula, que o prazo está dado em dias, mas a taxa está dada em meses. Então, eu preciso ajustar o meu prazo para meses. Então, quanto é 87 dias em meses? Bom, basta dividir por 30, certo? Lembrando que pelo ano bancário, cada mês tem 30 dias, então a gente separa esses dias em caixinhas de 30. Cada vez que eu formo uma caixinha de 30, eu tenho um mês. Então, eu tenho 87 sobre 30 avos de meses. Substituindo tudo na fórmula, nós temos 26.074,72 igual a C vezes 1 mais 0,0225 vezes 87 sobre 30. Então, somando ali o que está dentro do parênteses, fica 1,06525 vezes C, vezes o capital. Isolando o capital, ou seja, passando aquele 1,06525 para o lado de lá, a gente vai ter que fazer essa conta de divisão, que a gente pode fazer na calculadora simples, e vai nos dar 24.477,559. Tem mais algumas casas depois daquele 9, mas eu vou parar de olhar ali na terceira casa decimal para fazer meu arredondamento. Como a terceira casa decimal é 9, eu vou arredondar para cima e trocar a segunda casa decimal para 1 a mais. Então, ao invés de 5, vai ficar 6. Então, R$ 24.477,56. Esse é o nosso capital, essa é a nossa resposta do exercício número 1. Exercício 2. O valor dos rendimentos de uma aplicação de R$ 36.835,31, a taxa de juros de 9,6% ao ano é de R$ 2.180,56. Calcula o prazo da aplicação em dias. Então, novamente, o que eu preciso fazer, ou a primeira coisa que eu preciso fazer, é identificar quem são as variáveis que me são dadas, né? Quais são os dados do problema. Então, vamos separar aqui no cantinho o valor dos rendimentos de 2.180,56, ou seja, o valor dos rendimentos é os juros. Então, meu J, meu juros, é R$ 2.180,56. Além disso, ele me informa o capital de R$ 36.835,31, né? Ele falou que a aplicação é de R$ 36.835,31 centavos. Então, esse é o meu C, meu capital. Também me informa a taxa de juros, meu I, de 9,6% ao ano. E ele pede o prazo da aplicação. Então, ele pede o N, isso que eu quero saber. Tá? Agora, eu vou usar a fórmula
dos juros. A fórmula dos juros me diz que nos juros simples, os juros de um período é igual ao capital vezes a taxa vezes o prazo. J igual a C vezes I vezes N. Então, substituindo todos os nossos dados nesta equação, nesta fórmula, temos 2.180,56 igual a 36.835,31 vezes 0,096, a minha taxa, vezes o N, que é o que eu quero descobrir. Então, vamos multiplicar ali o 36.835 com 31 pelo 0,096 e a gente obtém 3.536,18976. Agora, isolando o N, colocando o N, né, ou dividindo tudo por 3.536 e aquele 0,18976, a gente tem que N é igual a 2.180,56 dividido por 3.536,18976, que é igual a 0,61664111, ok? Pessoal, está nos dado em ano. E por que está nos dado em ano? Bom, porque a taxa que eu usei era uma taxa anual. Então, o prazo que está correspondente ali na fórmula, o prazo que eu vou achar, ele é dado em anos também. E o problema me pede que eu responda o prazo em dias. Então, eu preciso transformar esta fração de ano em dias. Então, 0,6166411116 ano em dias é quanto? Quantos dias equivale? Bom, 0,6166 segue de ano, ele é X dias, vamos dizer. E um ano tem quanto? 365 dias, certo? Não, errado, porque o ano bancário tem 360 dias. Então, eu preciso usar que um ano tem 360 dias. Agora, usando regra de 3, eu tenho que x é igual a 360 vezes aquele 0,6166 e assim por diante, o que me dá 222 dias, já arredondados, tá? Certo? Então, a resposta em dias é 222 dias. Não esqueçam de que nós precisamos usar o ano bancário. Exercício número 3. Um tablet é vendido nas seguintes condições. À vista, por R$ 1.400, ou 35% de entrada, mais 1.080 em 60 dias. Qual a taxa de juros utilizada pela loja nesta venda? Então, novamente, eu vou começar o problema separando todos os dados, todas as informações que eu tenho. Tá? Observem que não está explícito para mim, né, qual é o valor que eu vou financiar. Só está me dizendo o problema que eu vou pagar em 60 dias 1.080, tá? Mas não está me dizendo quanto esse 1.080 é o que eu estou financiando, ou quanto ele é equivalente a 60 dias antes. Então, para descobrir isso, né, eu preciso descobrir quanto que eu estou financiando. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho que 35% é pago na entrada. Então, nós precisamos financiar 100% menos 35%, ou seja, 65%. Então, o meu Czinho é 65% de R$ 1.400. Este é o valor a ser financiado. E quanto é 65% de 1.400? Bom, basta fazer essa conta e dá R$ 910. Então, eu vou financiar R$ 910, este é o meu C, né? E o meu montante final é 1.080. O valor que eu pago em 60 dias é 1.080 por esses 910. Tá? Além disso, já me é dado o prazo, 60 dias ou 2 meses, né? Já usando a regra do banqueiro. E o que eu quero saber é a taxa de juros, é o meu I.
Então, novamente usando a fórmula de que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes N, tá? Nós temos 1.080 igual a 910 vezes 1 mais 2I. Lembrando que N é igual a 2. Então, basta agora dividir tudo por 910. Nós temos 1.080 dividido por 910 igual a 1 mais 2I. Agora, subtrai os dois lados da equação por 1 e temos a fração 1.080 sobre 910 menos 1 igual a 2i. Divido tudo por 2 e fica 1.080 dividido por 910 menos 1 dividido por 2 igual a i. Essa é a minha taxa. Observem que eu evitei fazer contas na calculadora, porque eu vou fazer tudo no final para evitar arredondamentos intermediários. Agora eu vou na calculadora e faço toda essa conta. 1.080 dividido por 910 menos 1 dividido por 2. Isso vai me dar I igual a 0,0934, 0,65934. Mas como eu estou falando de taxa unitária, eu considero 4 casas decimais para quando eu colocar ela no formato percentual, eu ter 2 casas decimais de precisão. Então, eu vou ficar com as 4 primeiras casas, vou olhar a quinta casa para fazer o arredondamento. A quinta casa é um 0, é a que vem depois do 4. Então, a minha taxa vai ser 0,0934. Em termos percentuais, basta multiplicar por 100, isso é 9,34%. E essa é a resposta do exercício número 3.